Olá, quero que me chame de Dr. Mistor. O meu nome não vou dizer, pelo menos não agora. Está começando mais um vídeo do canal. Então, solte a vinheta. Hoje está começando o primeiro episódio da nova fase desse canal. Era para quem fosse o apresentador desse canal. Era para ser o criador e dono do projeto, Danilo Souza, mas por motivos privados da vida dele, ele não pode fazer esse programa e tive de apresentar esse programa no lugar dele. Mas se gostar de mim, avisa ele, para eu ajudar mais ele. Ele tem problemas sérios de saúde, e ele é autista, e estou ajudando ele. Olha a foto dele. Para quem não me conhece, sou o Dr. Mistor. Um youtuber que teve poucos inscritos e poucas visualizações e desistir de fazer vídeos. E era sem a minha identidade, era só um áudio, com um GIF rodando só. Olha a minha foto antiga do meu canal, e o que vai ser no futuro, quando voltar a gravar lá. Mas agora estou ajudando o dono desse projeto do programa. Se quiser ver todos os programas do projeto, vai estar na playlist do canal oficial da produtora, Danilo Souza TV. Está aí na imagem do QR Code. Vai conferir que deve ter mais vídeos quando estiver vendo esse programa. E veja os vídeos do dono do canal da playlist para voltar a monetizar o canal do dono do projeto, Danilo Souza. Esse mini documentário de Dr. O é contando todas as histórias, até agora nesse momento da gravação desse vídeo. Vai contar a linha do tempo do doutor, dividido o mini documentário em 4 partes, que o dono do projeto vai editar. E quero que compartilhe o máximo que puder, que quando chegar a 1 milhão de inscritos e a 1 milhão de likes, que eu faço as fanfics dos inscritos nesse formato. Então curta a primeira parte do documentário de Dr. O, e me dá a sugestão de outros vídeos para esse canal, e os quais eu vou visitar ainda. Hoje vou contar o que é o doutor, os doutores Morbius, as crianças atemporais, e a doutora fugitiva. Esses são os pré-primeiro doutor. E vou contar tudo referente aos autores e a alguns detalhes não vistos na série. Quero dizer, que eu vou contar toda essa história, e quem vai editar o programa, é o criador do projeto, o meu amigo, Danilo Souza. Então, vamos à história. O que é o doutor? O doutor. Uma jornada temporal. Na vastidão do cosmos, o doutor emerge como um senhor do tempo, nativo do enigmático planeta Gallifrey, perdido na constelação de Casterboros. Diferente dos humanos em sua estrutura corporal, um detalhe intrigante são os 2 corações que pulsam em seu ser. Seu nome verdadeiro permanece um mistério de 38 sílabas, compartilhadas apenas em lendas, divididas entre suas companheiras ao longo do tempo. Com mais de 33 encarnações até 2024, incluindo o esquecido Doutor da Guerra, a Doutora Fugitiva, os Doutores Morbius, as crianças atemporais, e a saga continuou incluindo mais doutores. A origem misteriosa. As origens do Doutor permanecem envoltas em mistério, mas sabemos que na sua primeira encarnação, ele desafiou a regra fundamental dos Senhores do Tempo ao roubar uma TARDIS danificada em Gallifrey. Fugindo para o espaço com sua neta Susan, escolheu a Terra em 1963 para aterrissar, iniciando um épico que desafia a não interferência de sua raça. Ao se entrelaçar com nós professores Bárbara e Via, o doutor desencadeou uma jornada, através do tempo e espaço, mudando o curso de suas viagens. A constante da regeneração. À beira da morte, um senhor do tempo experimenta a regeneração, emergindo com uma nova forma, mas retendo a mesma sabedoria. Com apenas 12 regenerações permitidas, essa regra foi desafiada na Hora do Doutor, quando os Senhores do Tempo, salvos em Odia do Doutor, concedem ao Doutor o que seria um novo ciclo de regeneração como recompensa. Assim, a narrativa se entrelaça, marcando cada nova encarnação como uma única página na epopeia do Senhor do Tempo. As crianças atemporais. Revelações impactantes em Dr. O. A criança atemporal. Aviso. Spoilers para o episódio. A criança atemporal.
A 12ª temporada de Dr. Who, com sua estreia intrigante especial, desvendou o enigma da criança perene, instigando o mestre a perpetrar genocídio e aniquilar os Senhores do Tempo. A descoberta de um segredo perturbador, que desafiava a história dos Senhores do Tempo, levou a eventos dramáticos no desfecho da temporada, em A Criança Atemporal. A revelação essencial era que a longevidade e a capacidade regenerativa dos Senhores do Tempo foram resultantes de um experimento ancestral que isolou tais habilidades em uma criança abandonada, agora conhecida como a Criança Atemporal. A virada na linha do tempo do Doutor. O desfecho impactante redefiniu a narrativa, revelando que o Doutor é significativamente mais antigo do que se imaginava. Em contraste aos Senhores do Tempo limitados a 12 regenerações, o Doutor agora tem o potencial para uma quantidade aparentemente infinita de encarnações. Esta revelação não apenas ampliou a longevidade do Doutor, mas também corrigiu uma discrepância no episódio clássico O Cérebro de Morbius, que sugere múltiplas regenerações prévias à série televisiva. A jornada do Doutor se expande, explorando novas facetas de sua existência e ressignificando sua identidade única. A saga da Criança Atemporal. O mestre compartilha a história da criança atemporal, revelando como foi adotada por Tet, uma exploradora galifriana brilhante geneticista. Ao longo de A Criança Atemporal, testemunhamos a criança atemporal passando por 7 encarnações antes do mestre encerrar a narrativa. A título de criança atemporal é conferido ao misterioso ser de quem Tet extraiu o segredo da regeneração. Segundo o mestre, essas encarnações eram, de fato, as originais do Doutor, anteriormente ao primeiro Doutor. E o peso da mentira dos pais fundadores. O mestre denuncia que os pais fundadores de Gallifrey ergueram a Sociedade Senhor do Tempo sobre a mentira da criança perene. Essa verdade foi sutilmente oculta em todos os Senhores do Tempo, uma parte reprimida de suas identidades. E a narrativa se aprofunda ao revelar que a habilidade de regeneração da criança atemporal foi codificada nos genes dos Senhores do Tempo, uma história escondida sob explicações fictícias. No confronto na desolação, remanescentes provocam a 13ª Doutora, revelando os segredos ocultos, conferindo uma dimensão ainda mais complexa à jornada do Doutor. Remanescentes desafiados pela Doutora. No momento em que os remanescentes fizeram alusão a eventos misteriosos, o Doutor, perplexo, confrontou-os, exigindo esclarecimentos e expressando sua raiva ao instruí-los a sair de sua mente com veemência. Esse encontro revelador ocorreu durante a busca pelo monumento fantasma, que a ira do mestre desencadeada em Gallifrey. O mestre, ao desvendar a verdade sobre a criança perene, desencadeou sua fúria em Gallifrey, determinado a fazer com que os Senhores do Tempo paguassem pelo conhecimento adquirido. Num diálogo tenso com a 13ª Doutora, ele compartilhou que a descoberta da verdade não era uma jornada fácil. A menção inicial do mistério da criança perene pelo mestre desencadeou uma intensa dor de cabeça na Doutora, acompanhada por flashbacks dos remanescentes e a visão intrigante de uma criança sob um céu roxo, vestindo amarelo, situada diante de um imponente edifício. Este impactante episódio foi revelado em Spyfall. Visões perturbadoras em um futuro distante. Num cenário surreal a bordo de uma plataforma espacial de Ezelin, a Doutora, afetada pelos poderes do mesmo, sonhou com a criança perene. Durante esse encontro onírico, ela estava ativamente envolvida, conectando-se à visão enquanto a mensagem do mestre ecoava em sua mente. Essa experiência ocorreu no episódio Você Pode Me Ouvir? A origem profunda da criança atemporal. O mestre desvelou a verdade crucial. A criança atemporal, inicialmente descoberta em outro planeta, possuía o poder único de regeneração. Adoptada por Tet, esta criança atravessou um portal de outra dimensão. Após uma queda fatal, Tet estudou e replicou a habilidade regenerativa, compartilhando-a com os Senhores do Tempo, limitando suas regenerações a 12. A criança perene tornou-se o modelo genético para todos os Senhores do Tempo, cada um carregando uma parte dela. Revelações na divisão e a trágica história de Brendan. Tet e a criança foram vinculadas à divisão, uma organização secreta liderada por Sulpado. Após testes, foram considerados os melhores já vistos pela divisão.
o mestre revelou à doutora que a criança atemporal era, de fato, o próprio doutor, cujas memórias foram apagadas. O ato devastador em Gallifrey foi impulsionado pela raiva, pois cada senhor do tempo, inclusive o mestre, carregava parte do doutor consigo. A Matrix em Gallifrey, legada à vida da criança atemporal, foi editada além da recuperação do mestre. No entanto, Tate-1 inseriu um fragmento da verdade na Matrix, contando a história de Brendan, um policial irlandês imortal, como uma possível desculpa ou presente para auxiliar o doutor na busca de sua verdadeira existência. Esses eventos intrigantes foram revelados em A Criança Atemporal. Transformações ao longo das encarnações. Primeira encarnação. Ela apresentava uma aparência jovem, pele escura, olhos castanhos e cabelo preto curto e encaracolado. Vestida com um robe de raios reflexivos em padrão de escamas, complementado por um vestido aberto de padrão similar, punhos largos e tecido amarelo preto açafrão. Segunda encarnação. Como uma origem do leste asiático, exibia longos cabelos lisos e negros, além de olhos castanhos. Vestindo as mesmas roupas de sua predecessora, durante a experiência de Tate-1 para desvendar a regeneração, optou por perneiras pretas e uma túnica verde clara, com faixa verde escura e clarinho alto. Terceira encarnação. De pele clara, apresentava cabelos loiros trançados na altura dos ombros. Semelhante à sua antecessora, vestia perneiras pretas e um manto verde claro com faixa verde escura e clarinho alto. Quarta encarnação. Agora, um garoto de aspecto jovem, exibia cabelos pretos curtos cobrindo a testa e olhos negros. Mantendo o estilo de suas encarnações anteriores, utilizava perneiras pretas e um manto verde claro com faixa verde escura e clarinho alto. Quinta encarnação. Apresentando uma aparência mais fisicamente madura, era um menino de pele clara, cabelos castanhos curtos e perneiras pretas. Vestia uma túnica cinza e azulada com faixa branca e clarinho alto, distinguindo-se das anteriores. Sexta encarnação. Exibindo cabelos castanhos, mantinha uma jovem aparência, vestindo-se com perneiras pretas e um manto cinza azulado, faixa branca e clarinho alto, em continuidade com o estilo das anteriores. Sétima encarnação. Agora, um homem de pele escura, apresentando cabelo preto penteado em um top curto. Inicialmente, vestia perneiras pretas e uma túnica cinza azulada com faixa branca e clarinho alto durante os testes de Tate-1. No entanto, após a revelação da regeneração, optou por um vestido creme com gola alta e um vestido escarlate sobre ele ao ser introduzido na divisão. Os Doutores Morbius. Os Doutores na confrontação com Morbius. Durante a quarta era do Doutor, o roteirista lendário de Dr. Who, Robert Holmes, deu vida ao episódio O Cérebro de Morbius. Nele, o Doutor enfrenta o renegado Senhor do Tempo titular, Morbius, condenado à desintegração por crimes universais, apenas para ter seu cérebro salvo por um seguidor. Morbius, buscando transplantar seu cérebro para a cabeça do Doutor, envolveu-os em uma intensa batalha psíquica. Nesse embate, Morbius tentou arrancar as memórias do Doutor, revelando rostos de 8 homens não vistos antes no programa, sugerindo vidas pregressas do Doutor antes do início do show. De acordo com relatos, o Doutor tinha pelo menos 8 encarnações antes de ser o primeiro Doutor, como vislumbrado durante o duelo alucinante do quarto Doutor com Morbius. Essas encarnações anteriores eram conhecidas por alguns como a Doutor, sendo lembradas até certo ponto por encarnações do pré-primeiro Doutor. Outros indicaram que as memórias do pré e primeiro Doutor eram do outro. A intenção era sugerir que o Doutor viveu várias vidas antes do início da série. Vida pré-primeiro Doutor. Explorações e relações. O Doutor, segundo relatos, foi criado em Gallifrey, com seu pai no Conselho Supremo. Em um universo alternativo, após a viuvez de Omega, Paciência, tornou-se tutora do Doutor, com quem ele acabou se apaixonando. Juntos, embarcaram em uma expedição no Tempo Profundo com uma máquina, uma nave do tempo protótipo. Após seu casamento, enfrentaram desafios quando o Conselho Supremo interveio em sua família, resultando na perda de seus 12 filhos. Mas o Doutor transgrediu as leis do tempo para resgatar Paciência e sua neta.
legado e fragmentos do passado. Embora homenageado entre os senhores do tempo, o doutor tornou-se um ser esquecido, seu verdadeiro nome é perdido no tempo. O quinto doutor, contudo, o reconheceu. Durante a renovação do segundo doutor, ele revelou relíquias de encarnações anteriores. Além disso, um espelho de barbear na tarde sugeriu a possibilidade de uma encarnação barbada antes das conhecidas. Durante uma batalha alucinante, Morbius invocou rostos antigos, levando o quarto doutor a resistir, afirmando que não permitiria que isso acontecesse. O quinto doutor e o sexto doutor também enfrentam lacunas em suas memórias antes de suas regenerações, enquanto o oitavo doutor vislumbrou homens pseudo-eduardianos. A 13ª doutora, ao escapar da Matrix, confrontou memórias de suas encarnações passadas, incluindo esses rostos, sugerindo uma complexa e misteriosa história pré-primeiro doutor. Revelações das encarnações anteriores na confrontação com Morbius. Na trama intensa de O Cérebro de Morbius, a tela do dispositivo de dobrar a mente revelou uma contagem regressiva do quarto doutor ao primeiro doutor, apresentando os rostos de Morbius em ordem cronológica reversa. Entretanto, quando a 13ª doutora explodiu a Matrix com suas memórias da competição de dobra de mente, os rostos surgiram em uma ordem diferente. Detalhes das encarnações na batalha psíquica. Oitava encarnação. Casado com paciência, essa encarnação apresentava pele clara e cabelos escuros longos e cacheados. Na visão alucinante, usava um chapéu de cavaleiro escuro com uma pena de cor clara. Nona encarnação. Com pele clara, cavanhaque, bigode e cabelos escuros longos e lisos. Na visão, vestia um chapéu escuro de aba larga e uma blusa com gola clara. 10ª encarnação. Sem barba, mas com cabelos escuros e lisos. Na visão, usava um chapéu escuro de aba larga. 11ª encarnação. Pele clara, barba curta e escura. Na tela do dispositivo, exibia um chapéu escuro de aba estreita com uma pena escura. 12ª encarnação. De pele clara, com bigode escuro e cabelos lisos de comprimento médio. Na visão, usava uma cartola. 13ª encarnação. Pele clara, sem pelos faciais, mas cabelos claros cacheados de comprimento médio. Na visão, seu cabelo estava preso na parte de trás com uma gravata borboleta, usando um chapéu tricórnio e uma gravata de cor clara sobre o clarinho escuro. 14ª encarnação. Com pele clara, cabelo encaracolado de cor clara e barba cheia. Na visão, usava um principal escuro sem gola na frente, mas com uma barra alta atrás da cabeça. Este rosto e roupa coincidiam com os de Martin Jurgens, um educador ativo na Terra por volta de 2472. 15ª encarnação. Essa encarnação, que se sentou no Conselho Supremo, exibia pele clara, cabelo loiro encaracolado e uma barba escura cheia. Na visão, usava uma gravata de cor clara com um top de gola alta e escura. Essas revelações forneceram vislumbres fascinantes das encarnações do pré-primeiro doutor, desvendando facetas únicas de suas identidades ao longo do tempo. A pré-doutora fugitiva. 16ª encarnação. A doutora fugitiva. A incógnita da doutora fugitiva ou a Ruth Clayton. No intrigante episódio da 12ª temporada, Fugitivo dos Judão, surge a enigmática 16ª encarnação, conhecida como a doutora fugitiva ou Ruth Clayton. Antes do primeiro doutor, Ruth era uma guia turística britânica, visivelmente comum, porém, alvo da força policial mercenária Judão. A reviravolta reveladora que Ruth é, na verdade, uma senhora do tempo que utiliza o circuito camaleão para assumir uma forma humana de se esconder. Em uma reviravolta surpreendente, Ruth afirma ser uma encarnação do doutor, negando ter memória de ser similar à 13ª doutora. A revelação da criança atemporal sugere que Ruth pode, de fato, ser uma doutora desde os primórdios das aventuras televisivas do doutor. A complexa história de Ruth. Ruth, identificada como doutor pelo Judão e pela chave de fenda sônica da 13ª doutora, teve uma história peculiar trabalhando para os senhores do tempo em Gallifrey. Buscando fugir dessa vida, ela se refugiou na Terra,
adoptando a identidade humana de Ruth Clayton com a ajuda do Arco do Camaleão. Enterrando sua TARDIS perto de um farol, Ruth confiou a proteção de sua verdadeira identidade a Lee Clayton, disfarçado como seu marido. Lee foi encarregado de lembrá-la do enigmático imperativo siga a luz e quebre o vidro no momento certo, desencadeando suas memórias de Senhora do Tempo. Essa trama intrincada foi desvendada durante os eventos de Fugitivo do Judão. Jornada como Ruth Clayton. Ruth, conforme suas memórias construídas, mudou-se para Gloucester em 1999, vivendo como uma humana independente. Sua vida aparentemente comum incluía amizades em uma cafeteria e uma conexão com Alan, o barista. No entanto, sua existência tranquila foi interrompida no 4º aniversário, quando os Judão a caçaram. Os eventos desencadeados por sua perseguição revelaram a verdade oculta por trás de Ruth Clayton. Ao quebrar o módulo de dados biológicos em seu farol, suas memórias de Senhora do Tempo foram restauradas, e ela se tornou novamente a Doutora. Confronto com os Judão e descobertas chocantes. O confronto com os Judão, especialmente a misteriosa Get, levou Ruth a revelar suas habilidades de combate e sua disposição para desafiar as convenções. A interação com a 13ª Doutora proporcionou uma compreensão confusa de suas identidades. A Doutora Fugitiva, ao confrontar Get, utilizou uma arma para defender-se, desafiando as expectativas do Doutor sobre o uso de armas. A trajetória de Ruth culminou na revelação de que Gallifrey foi destruído por um lunático, um choque para a 13ª Doutora. A confrontação com os Judão resultou na prisão da 13ª Doutora, marcando o fim imprevisível da saga de Ruth Clayton. Projeção na Matrix e legado. Preso na Matrix pelo Mestre, a 13ª Doutora encontrou uma projeção da Doutora Fugitiva. Esta projeção a motivou, enfatizando que a Doutora nunca foi limitada por quem era antes. No entanto, o destino de Ruth permanece um caso arquivado após suas ações contra os Judão. Perfil psicológico e habilidades. Ruth demonstrou uma personalidade mais combativa e violenta do que muitas de suas encarnações, ameaçando os Judão empunhando uma arma. Seu confronto com Get revelou uma faceta mais assertiva de sua personalidade. Habilmente, Ruth mostrou habilidades de combate, dominando um pelotão de Judão sozinha. Ela também sabia dirigir um carro, destacando sua versatilidade. Aparência e vestuário. Com uma aparência de mulher de meia-idade de pele escura, Ruth ostentava cabelos pretos em dreadlocks. Seu traje peculiar incluía uma sobrecasaca de tweed azul, camisa quente, colete de tweed, calças de combate e sapatos Doc Marten. Seus óculos escuros amarelos adicionam um toque distinto à sua aparência. A Doutora Fugitiva ou a Ruth Clayton permanece como uma adição enigmática ao vasto universo do Doutor, deixando perguntas intrigantes sobre suas origens e papel na complexa narrativa de Dr. Who. E se gostou do vídeo, deixe um like, e se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe o canal para mais pessoas assistirem a este conteúdo do canal. E deixe um comentário para saber o que quer ver no próximo vídeo. Então, até a próxima, viajantes temporais.